Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. Está começando agora mais um episódio do podcast Praticamente aqui do IESB. Eu me chamo Andreus Neri, sou jornalista formado aqui pelo IESB agora e vou te acompanhar aqui na próxima hora. Hoje ao meu lado, Luísa Cristine, Cristina, né? Uhum. Isso, ela que se formou em publicidade aqui no IESB em 2020 e vai ser nossa companhia aqui pela próxima hora. Luísa, queria que você se apresentasse então aqui para o nosso público, por favor. Oi, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Enfim, meu primeiro podcast. Estou super honrada e feliz. Meu nome é Luísa, tenho 24 anos. Me formei no IESB em 2020, do curso de publicidade. E fui muito feliz durante o meu curso e na instituição. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Espero contribuir de alguma forma com quem esteja querendo entrar no curso ou quem já seja aluno e queira saber um pouco mais do mercado de trabalho depois que você se forma, né? Porque é uma incógnita. Você faz o curso e não sabe o que esperar. E eu posso dizer que é um curso maravilhoso e que eu tenho muito carinho. Bacana, show de bola. Luísa, vamos começar então logo falando primeiro, por que você escolheu o curso de publicidade para fazer? Eu sempre fui muito comunicativa, você vai perceber que eu gosto muito de falar. E gosto muito da estética do que eu vejo na rua, assim. Então, quando eu entrei no curso, eu queria muito ir para esse lado de direção de arte, de fazer peça. E depois eu fui mudando meu pensamento. Mas o que me atraiu inicialmente é isso. É um curso muito comunicativo, que envolve a beleza, envolve execução. E é um curso que eu chamo de curso feliz, assim. Você só vai lidar com situações positivas. Então, ou lançamento de um produto, gerenciamento de uma marca, de uma loja. Então, isso que inicialmente me atraiu, mas eu percebi que o curso é muito mais do que isso. Certo. Luísa, para aqueles estudantes mais jovens, ou nem tão jovens assim, que estão pensando em fazer publicidade agora, queria que você falasse para esse público até mais leigo mesmo, vamos dizer assim, o que se estuda no curso, e depois de formado, o que você coloca isso em prática no mercado? Quais as áreas de atuação no mercado de publicidade? Queria que você falasse para esse público mais leigo. Então, durante o meu ensino médio, eu estava muito em dúvida sobre o que eu queria fazer, como a maioria dos adolescentes, porque a gente é muito novo. E no meu primeiro ano, eu queria muito fazer medicina. E depois eu fui vendo que eu estava ali mais por uma pressão social do que a minha vontade própria. E aí fui indo a fundo do que realmente eu gosto. Eu gosto muito de fotografia, de comunicação. E o curso de publicidade, tanto que é comunicação social, você entra para publicidade e propaganda. Então, quem é muito comunicativo, gosta de trabalhar, às vezes gosta muito de cinema, mas não tem o sonho de ser diretor. O curso de publicidade é bem atrativo por causa disso, porque você trabalha em vários meios, assim. Ao longo do curso, tive matérias de todos os tipos, desde contabilidade até fotografia e direção de arte, aprender a mexer no Photoshop, Illustrator. Então, assim, dentro do curso você tem vários caminhos a seguir. Uma matéria que eu gostei muito também é marketing político. Porque quem vai entrar no curso de publicidade nem imagina que vai ter algo com viés político, e tem. Então, você pode escolher um mundo de possibilidades dentro do curso de publicidade. Bacana, legal. E você escolheu o IESB como a instituição aí para fazer o curso. Primeiro, eu queria saber como é que foi que você chegou até o IESB. Pela publicidade do IESB. Eu acho que a comunicação do IESB é sempre muito jovem. Eu lembro que a campanha que estava veiculando na época era de alunos de cinema, era até uma modelo que estava parecendo a Mary Morrow, assim. E eu vi um outdoor no Gilberto Salomão, falei, gente, essa faculdade, ela fala com o público dela. Ela fala com quem acabou de sair da escola e precisa entrar numa universidade. Então, inicialmente foi a publicidade do IESB. Eu acho que ele sempre trabalhou muito bem. Mídias sociais, mídia externa, né, outdoor. E então, isso que me trouxe até aqui. A minha antiga escola era bem perto daqui, então todos os dias eu passava na frente do IESB e via que era um lugar muito acolhedor de se estar, assim, só gente jovem, aí tem as barraquinhas aqui na frente, então, assim, o lugar físico também foi muito atrativo para mim. Legal, bacana. E aí você entrou no curso aqui, quais foram suas primeiras impressões nesse comecinho?
Olha, eu sou muito fã de publicidade, então, assim, eu posso até puxar um pouco de saco, mas desde a minha primeira aula, eu gostei muito do que eu vi, porque o meu coordenador era o Nicolas, e ele já falou assim, gente, vocês têm que fazer acontecer. E eu sou dessa, assim, de estar na minha mão, eu faço acontecer mesmo, sou super despachada. E ele trouxe essa impressão do curso pra gente, que se a gente quisesse ser um bom profissional no mercado de trabalho, ou ganhar os PIs, que são os projetos que a gente faz aqui, como avaliação de semestre, que a gente tinha que correr atrás. Então, isso me deixou muito curiosa sobre o que eu ia explorar ao longo do curso, sabe? Certo. Olha, para o pessoal aí que está acompanhando a gente que não sabe, o PI, ele é um trabalho aí que ocorre todo semestre, né? Um super trabalho aí que envolve aí uma parte aí de teoria e prática, vamos dizer assim, né? Todo semestre tem esse tipo de trabalho aqui no IESB. E você estava me falando aqui, antes da gente começar a entrevista, que esses PIs foram muito importantes para você, seria isso? Foram muito importantes, na verdade. Eu já tive várias brigas por causa de PI com outros grupos, porque eu levava muito a sério. Quem estuda no IESB, no curso de Publicidade e Propaganda, tem que tirar todo o proveito do projeto. Porque depois que você sai, você percebe que é isso, a vida é a prática do mercado de trabalho. Então, é um projeto que integra todas as matérias que você estudou ao longo do semestre, né? Então, vai mudando as exigências ao longo dos semestres. Então, é muito legal e eu amava fazer. E aqui, o que tornava bem competitivo e atrativo é que você tem premiações. Você tem várias, na verdade. Tem ouro, prata e bronze. E tem outras de... E tem o Grand Prix também, que é o maior de todos. É o sonho de qualquer aluno de publicidade, que você corre atrás como se fosse a sua vida. E eu, graças a Deus, eu encontrei um grupo que estava no mesmo propósito que eu. E eu acho muito importante, quem for vir fazer publicidade no IESB, ter isso em mente. Ser bem profissional na hora de escolher o seu grupo de PI. Porque a ideia é que seja uma prova do que é a vida real. Então, você tem que escolher como se você estivesse contratando alguém para sua empresa. Pessoas realmente qualificadas. Pegar alguém que saiba fotografar, outra que seja bom na escrita. Levar a sério, sabe? Às vezes deixar um pouco essa questão de afinidade, amizade de lado e focar realmente na execução do projeto. Certo. Vamos entrar mais a fundo, então, Você fez 8 PIs, né? 8 PIs. 8 semestres, né? Queria que você falasse, qual foi o PI que mais te marcou? Queria que você entrasse mais a fundo, como é que foi esse PI que te marcou, para o pessoal entender como é que são os processos para fazer ele e o que você pode aprender fazendo ele. Então, o PI, ele começa da seguinte forma. O coordenador apresenta um cliente real, que vai ser o mesmo cliente para todo o curso de publicidade. E aí, de acordo com os semestres, os alunos vão tendo produtos desse cliente. Então, por exemplo, o meu primeiro cliente foi a Brasal, que é uma empresa aqui de Brasília, que é a fábrica da Coca-Cola. E no meu caso, que era o primeiro semestre ainda, eu peguei a área de endomarketing, que é um marketing voltado para a equipe interna da empresa. Então, depois de você conhecer o seu cliente e o seu produto, você tem que entender o que a marca está precisando fazer com aquilo. No meu caso, por exemplo, desse primeiro PI, que a gente não sabia muito onde a gente estava pisando, a gente foi fazendo de acordo com a nossa intuição, a gente ouviu a Brasal e entendeu que eles precisavam comunicar coisas básicas, assim, comunicados de feriado, de hora extra. Então, a gente fez uma campanha voltada para isso e incluindo o teor emocional, assim, que eu acho muito importante na publicidade, porque a gente está falando com seres humanos. Então, em quase todos os meus PIs teve esse viés emocional, porque eu quero tocar quem está vendo a minha publicidade, da mesma forma, por exemplo, que eu fui tocada com a publicidade do IESB. Eu era muito competitiva no PI, tive algumas boas premiações, e eu não sei se tem um especificamente que me marcou muito, assim, acho que cada um teve seus desafios, mas eu acho que, não sei se foi o meu segundo ou meu terceiro PI, que era para o Comitê Paralímpico, que o meu produto era Olimpíadas Escolares. E, assim, faltando uma semana para a gente entregar o nosso PI, a minha professora, a Kátia, muito querida, por sinal, falou assim, gente, não tem nada a ver, assim, tá uma campanha linda visualmente, mas não fala com o cliente.
Então, a gente teve que refazer um PI em uma semana, assim, e a gente acabou conseguindo levar ouro. Mas foi puxado, assim, porque a gente ganhou o primeiro, aí a gente ficou muito convencido de que a gente estava sabendo fazer PI. E aí, nesse segundo, a gente foi, assim, aí a gente caiu do cavalo, tendo que refazer tudo. Legal, acho que dessa experiência que você falou é interessante porque é um trabalho que ajuda, né, os alunos a botarem um pé já no mercado sem estar no mercado. Isso é um teste muito importante, especialmente para o futuro, né? Exatamente. Tanto que o meu primeiro estágio eu consegui graças ao PI. Nesse mesmo PI das Paralimpíadas Escolares, eu precisava de um estúdio fotográfico que fosse acessível para cadeirantes. E é muito difícil. E aí eu acabei encontrando um estúdio no CIA, fiquei amiga dos donos, eles falaram que estavam precisando de uma estagiária na área de produção. Falei, nossa, por favor, me chama. E eu fui contratada, assim, e fiquei lá 1 ano e meio. Hoje em dia eu sou super amiga deles. E saí porque eu queria entender outra área da agência, que é o atendimento. Então, assim, o PI abre portas muito importantes na vida, assim, de networking, de experiência, de inteligência emocional, porque você está sob pressão, você está competindo com outras pessoas. E na vida real é isso, você está a todo momento competindo com outras empresas, com concorrentes, às vezes até internamente dentro do trabalho. E só que aqui era de um jeito saudável, assim, sabe? Todo mundo, os professores sempre davam muito apoio, às vezes os professores nem tinham paciência comigo, com o meu grupo, porque a gente gostava de perguntar tudo, assim, sabe? Então, era muito mais que um simples trabalho. Era ali vendo o que a gente ia encontrar no dia a dia. Certo, bacana. Fugindo um pouco do PI agora, vamos entrar mais a fundo na parte da faculdade em si, as matérias que você pegou ao longo dos semestres, né? Queria que você falasse quais foram as matérias que, na sua visão, mais te ajudaram para você profissional, enquanto profissional, as matérias aqui disponibilizadas, e como a faculdade em si, o IESB, te ajudou aí a te moldar como profissional na área de publicidade. Eu acho que, assim, foi um todo do que eu recebi. A estrutura do IESB é muito boa, tanto que esse estúdio que a gente está, eu já gravei vários jingles aqui. Então, a estrutura para o curso de publicidade, na verdade para todos, mas especialmente para publicidade, é muito boa. Os computadores são excelentes, aí tem estúdio de vídeo, de foto. E acho que, assim, uma matéria que me marcou muito, e apesar de eu não lidar com ela no dia a dia, foi marketing político, assim. Na época eu até queria seguir pelo caminho, porque é muito instigante como você tem que fazer uma publicidade política, sabe? Convencer uma pessoa a votar em você é muito complexo. Então, foi um curso que me marcou, mas, assim, o que eu uso muito no dia a dia é direção de arte, porque hoje em dia eu e minha mãe, a gente tem uma empresa, e quando você tem uma empresa pequena, você tem que fazer de tudo um pouco. E lá eu sou designer também, então o curso de direção de arte me deu todo o know-how de mexer no Illustrator, no Photoshop, programas que eu uso, assim, todos os dias, o dia inteiro. Então, é bem prático mesmo. E tanto que o professor dessa matéria, o André, muito querido, direto eu mando mensagem para ele falando que eu preciso contratar um designer gráfico, ele sempre me ajuda. Então, assim, é isso. Eu acho que aqui tem uma estrutura excelente, todo mundo muito bem relacionado, tantos professores, e você vai criando relações ao longo do curso, sabe? Que você leva para a vida inteira. Bacana, bacana. Aliás, no meu curso de jornalismo eu também fiz marketing político agora, nesse último semestre. Realmente muito boa a matéria. Mas, olha, você está falando aí agora do seu trabalho. Eu queria que você me falasse aí com que você trabalha hoje e como essa sua experiência, essa sua cancha que você pôde absorver aqui no IESB, ela te ajuda hoje indiretamente no seu trabalho. Atualmente, eu sou uma pequena empreendedora. Eu e minha mãe, a gente tem uma empresa que trabalha com produtos personalizados. Então, eu sei fazer um copo desse, sei fazer coisas maiores como uma caixa, tudo que demanda realmente uma execução de arte. Eu assumi a gestão da empresa no meu último semestre da faculdade, porque minha mãe estava precisando de ajuda e acabou que eu me apaixonei. Então, hoje em dia, eu sou empresária do ramo de papelaria personalizada e sou fornecedora de agências de publicidade. Então, mesmo não estando numa agência, eu atendo as agências. É uma dica meio desvinculada, mas
que me instigou também a fazer publicidade é que tem uma série chamada Mad Men, que se passa nos anos 50, assim, de uma agência de publicidade. É bem romantizado, assim, o que é a publicidade. Não é aquilo na vida real, mas é bom para você ter uma noção do que é, sabe? De você trabalhar a criatividade a todo momento. Então, por exemplo, aqui eu posso estar tendo uma inspiração ou para um produto meu ou para alguma coisa que eu tenho que oferecer para um cliente. Então, o curso de publicidade, você tem que estar bem aberto a tudo à sua volta, porque tudo é uma motivação, pode ser uma inspiração para você. Legal. E as técnicas que você usa hoje para fornecer produtos, serviços a essas empresas que te atendem, que te pedem materiais? Essas técnicas você aprendeu aqui durante a faculdade, foi isso? Uma parte sim e a outra foi mais na prática mesmo. A prática é muito importante. Então, eu comecei a dominar a parte de design gráfico aqui no IESB. Eu cheguei aqui não sabendo fazer absolutamente nada no Photoshop, não sabendo fazer uma micro edição de vídeo. E fui pegando gosto disso. Então, quando eu assumi a empresa, eu assumi a parte de gestão. Mas agora, eu já estou ajudando a minha mãe em todas as áreas, assim. Então, na parte da concepção de um produto, sei executar porque aprendi aqui. Também sei fotografar os meus produtos porque tive aula de fotografia aqui. Entendo que as agências de publicidade que me contratam estão esperando. Outras coisas são inevitáveis que você vai aprender no dia a dia. Então, é bom você ter um bom curso que te prepara para tudo. Certo. Ou para tirar foto do seu copo, para fazer o copo, para você ter o relacionamento com o seu cliente, de você entender, saber atendê-lo bem, que a gente teve também a matéria de atendimento. Então, de uma forma geral, você está pronto para seguir em qualquer caminho. Bacana. E você já falou algumas características aí, eu ia te perguntar justamente quais as dicas você daria hoje para um profissional ter sucesso, ter uma certa relevância aí no meio da publicidade. Eu acho que o publicitário, ele não pode entrar numa zona de conforto. Primeiro porque a gente está em uma mudança constante, assim, de mundo, de sociedade, de geração. E, felizmente, a publicidade está evoluindo muito nisso, assim. Há muitos anos atrás ainda era uma publicidade muito sexualizada, voltada para a exaltação do corpo da mulher, e hoje em dia não mais isso. Então, ele sempre tem que estar atento ao que o público pede, porque não adianta ele ter uma formação excelente, mas ser uma formação desatualizada. Você tem que estar por dentro, consumindo informação a todo momento. Legal, acho que você falou um ponto importante aí. Quais as diferenças, então, dessas campanhas publicitárias do passado, esses produtos publicitários do passado, em relação aos de hoje, os mais atuais, contemporâneos? Eu vou citar 2 grandes publicitários, Nizam Guanais e Washington Oliveto, que são publicitários, assim, referência para qualquer estudante, mas que durante a carreira cometeram erros porque o público de 20 anos atrás tinha uma mentalidade completamente diferente, assim. Era uma propaganda de cerveja, era muito consumido a imagem da mulher de biquíni, na praia, e hoje em dia isso não faz mais sentido. A gente está numa geração que dá muito mais valor para o conteúdo que está sendo passado do que a banalização de certos eventos, sabe? Então, hoje em dia, você não vê, mas até vê pouco, mas tá tudo sendo reformulado. As propagandas de cerveja, propaganda de Havaianas, que era muito na praia, assim, hoje em dia tem uma diversidade maior, que é muito importante. Igual eu falei, a gente fala com seres humanos, e uma pessoa, ela vai mudando ao longo da vida. E você tem que acompanhar isso para você conseguir vender o que você está querendo naquele momento. Certo. Então, pelo que você me falou aí, você falou que estava mudando muita coisa. Dá para dizer, então, que o mercado de publicidade ele está numa fase de reformulação? Eu acho que essa reformulação é constante, mas nos últimos 10 anos ele teve uma mudança drástica, assim. De realmente mudar tudo. De deixar de ser uma publicidade machista e sexualizada para ser algo com conteúdo, para ser algo leve, divertido, criativo. Antigamente existiam muitas publicidades criativas também, não só essas mais banais, tipo a do Nizam. Tem um jingle que ele fez há, não sei, 30 anos, que é aquela pipoca e guaraná. Então, assim, você vê que é uma coisa que marca. E eu acho que esse é o intuito da publicidade, você marcar a pessoa para no momento que ela precisar de qualquer coisa, o subconsciente trazer a sua marca para ela. Não, exatamente. Eu até falei isso com o Matheus Braga, que foi um convidado que veio aqui, que ele também é do ramo da publicidade. Eu até estava falando para ele, olha,
Lá em casa, quando a gente vai comprar leite em pó, minha mãe não fala, vamos comprar leite em pó, ela fala, vamos comprar leite ninho. Então, acaba que pega, né? Isso é muito importante, né? É muito importante. E a publicidade tem vários meios de você grudar isso na sua cabeça. Pelo jingle, acho que, principalmente, o jingle é as músicas, né, publicitárias que você escuta no rádio ou na TV, é muito explorado na área de marketing político, porque é um chiclete, assim. Aqui em Brasília, por exemplo, tem a São Geraldo, que tem um jingle que... A primeira loja de construção que eu penso é a São Geraldo, que é aquela São Geraldo, o melhor em acabamento, São Geraldo. Então, assim, a publicidade tem vários jeitos de te fisgar ali mesmo, visualmente, auditivamente. Às vezes, uma publicidade meio indireta, assim, nesse copo. Pode parecer um copo inocente, mas eu tô ali, ESB, o tempo inteiro na minha cabeça. E acho que foi isso que me fez vir parar aqui. Ao longo dos meus 3 anos de ensino médio, eu via tanto IESB aqui nas ruas que eu falei, gente, não tem outro lugar para vir senão lá. Bacana, bacana. E esse negócio da campanha publicitária de tocar, você até tinha falado agora há pouco recentemente que tocar no emocional é muito importante, né? Quais são, então, os pontos que o profissional ele deve levar em consideração na hora de montar uma campanha publicitária para conseguir tocar aí no coração do receptor da campanha? Eu acho que o primeiro passo é você entender o público-alvo, com quem que você está falando. No PI, que o IESB foi nosso cliente, que eu tive um PI, eu fiz uma campanha super legal, mas que não falava com alunos em potencial. Então, não adiantava. Então, você tem que entender o seu público e falar na linguagem dele. Tanto que a publicidade infantil é uma forma diferente do que uma publicidade de uma cerveja, por exemplo. Você tem que entender seu público e estudar ele. Por exemplo, as crianças querem estímulos visuais o tempo inteiro. Então, você tem que entender o que ele está esperando na hora de ver uma propaganda. Então, o primeiro passo é conhecer o público. E o segundo é vender o produto, né? Às vezes não é um produto material, às vezes é uma empresa, uma instituição. Você tem que saber vender ele nas entrelinhas ao mesmo tempo que você toca o emocional de quem está assistindo. E quando eu digo emocional, não é voltado para esse lado melancólico, chorar, mas realmente despertar uma emoção em você, seja alegria, seja raiva, seja curiosidade. É importante você instigar a quem está te vendo, ouvindo, parar tudo que está fazendo e prestar atenção naquilo que você fez. Bacana, bacana. E então a gente tem que... Então, esses profissionais, então, meio que eles precisam criar essas campanhas pensando como se eles próprios fossem um consumidor. O que eles gostariam de ver nessa campanha? Seria isso? Exatamente isso. Às vezes, eu falo muito isso com a minha equipe. Eu falo, gente, vocês iam gostar de ganhar uma caixa dessa? Se a resposta for não, então nem adianta a gente fazer, porque não é a gente que vai ganhar, mas são outras pessoas. Se não tem utilidade pra gente, não vai ter pra outra pessoa. Então, a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro, ou no caso, quando é algo voltado pra criança, por exemplo, você às vezes até testar com um primo ou irmão e de ver se aquilo surtiria efeito. De demonstrar alguma coisa e ver se aquilo ia despertar alguma emoção nele. Se não, você já vê que ali você tem que seguir outro caminho. Certo, certo. Bom, com as dicas dadas, então, eu queria te perguntar como é que está o mercado de trabalho hoje pro publicitário? Ele está com a oferta grande? Vamos ser realistas aí. Tá bom ou tá ruim? Olha, Brasília, eu acho que é um pote de ouro para publicidade, especificamente por causa do mercado político e público. Mas eu tenho outros amigos que foram para outras cidades. E é um mercado em constante crescimento, assim. Dependendo da área que você escolher, você tem salários enormes, assim. Por exemplo, atendimento é uma área que ganha super bem, porque está em contato direto com o cliente. Então, é uma área que te demanda muita energia, inteligência emocional. Então, acaba que é super bem remunerado. E como é um mercado... Como a publicidade tem mudado muito, é muito importante ter novas pessoas dentro de uma agência para ela trazer uma nova visão de mundo, sabe? No meu segundo estágio, eu trabalhei numa agência de publicidade na área de atendimento. E aí, eu era a mais nova lá, estava nos meus últimos semestres, e foi muito bom porque eu agreguei muito dentro da agência, porque lá eles já estavam seguindo um padrão, acostumados dentro de uma zona de conforto. E lá eu pude mostrar para eles que às vezes a gente tem que mudar, que a gente não pode ficar estagnado na mesma ideia sempre, porque não funciona. O público para de consumir. Certo. Realmente, realmente. E você está me citando muito aí seus estágios. Qual foi a importância desses estágios aí na sua formação antes de entrar de vez no mercado de trabalho?
Eu acho que o estágio é muito importante, primeiro, para você saber o que você não quer fazer. Porque acho que a gente entra, assim, na faculdade, tipo, ai, tudo de bom. Mas você tem que escolher um nicho dentro da sua área. Por exemplo, você tem jornalismo criminal, enfim, não sei as áreas. Você tem que... Investigativo. Você tem que ir testar todas as áreas. Então, assim, eu testei 2 na minha época de faculdade, mas se você tiver a oportunidade de testar todas, eu acho importante. Para você ir filtrando o que você gosta e o que você não gosta de fazer. Porque, gente, é uma coisa que você vai fazer todos os dias da sua vida. E você tem que ter um prazer mínimo para você executar, porque tem dias que é difícil. Então, ali, você tem que ter um propósito, se encontrar um propósito no que você tá fazendo. Porque senão não tem sentido, sabe? Certo, realmente. E olha, voltando um pouquinho para falar agora do IESB, eu tinha pedido para você falar das matérias em si que você pegou. Eu queria que você falasse quais foram as matérias que você mais gostou de fazer ao longo da faculdade, que mais te deram prazer. Gostei muito de fotografia, porque a gente fazia aulas externas, a gente foi na rodoviária fotografar, então ter essa interatividade com o mundo lá fora foi muito legal. Marketing político eu também amei, mergulhei de cabeça. Acabou que eu, não sei, nunca diga nunca, mas nunca penso em trabalhar com isso. Mas na época eu adorei, lia vários livros, foi a matéria que eu mais li livro. A parte de vídeo, de direção, de gravar mesmo, porque a gente tinha... Os países vão ficando cada vez mais difíceis, né? As demandas, as peças. Então, a gente tinha que fazer vídeo, fazer propaganda. Eu gostei muito de trabalhar, porque é uma coisa que independe do curso ou não. É bom você saber na vida a fotografar, a entender como que funciona a política. A parte de atendimento, para mim, a matéria foi primordial, porque como a minha empresa é pequena, os pequenos empreendedores vão me entender que você tem que fazer de tudo. Você tem que ser o financeiro, você tem que atender o cliente. Então, foi muito importante para mim aprender a falar com a pessoa, aprender a vender, aprender a lidar profissionalmente com alguém. Então, acho que essas foram as que mais me marcaram. Com certeza tem outras, mas é que a minha memória é muito ruim, assim, eu não lembro os nomes específicos. Lembro mais dos professores, assim, que até se repetiam ao longo do curso. E a direção de arte também foi primordial, porque eu uso todos os dias. Como você usa todos os dias? Qual é a prática? Como é que é na prática? Que é você mexer nos programas, que é o Photoshop, Illustrator, tem o InDesign também, que eu não uso muito. Então, como a minha empresa, ela exige que o copo que eu for fazer para você não vai ser igual de outra pessoa, eu tenho que ter um layout próprio para cada pessoa. Então, eu faço de 20 a 30 artes por dia. Então, eu tenho que saber dominar esses programas para eu conseguir executar. E tem que ser rápido. Então, você vai pegando a prática de saber mexer no Photoshop, no Illustrator, de fazer um rótulo, de fazer um adesivo, de fazer uma caixa. Certo. E os produtos publicitários, eles são muito visuais, né? Então, é importante você se dedicar um tempo maior para fazer uma coisa customizada de uma forma que tenha mais qualidade, não é isso? Muito visual. Por exemplo, em mídias rápidas, tipo um outdoor, que você vai ver ele por 3 segundos, se ele não tiver uma parte visual muito forte, você nem vai ver que ele tá ali, porque você tá focado no trânsito. Então, tem que ser algo que chame a sua atenção. Então, no curso a gente trabalha muito a cor, a psicologia das cores, o que te prende, o que chama a sua atenção. E você tem que saber adaptar também para os meios que você está falando. Não adianta eu fazer um super texto e colocar no outdoor. Porque nem se a pessoa quisesse, ela ia conseguir ler. Então, geralmente, tem mais um modelo ou uma frase curta de impacto para prender a sua atenção por um breve momento e depois você seguir normalmente. Certo. Mudando um pouco aqui o rumo da conversa, Luísa, a gente teve exemplos aí ao longo da publicidade brasileira de umas escorregadas, algumas campanhas que acabam repercutindo muito mal, né? A gente teve casos da cerveja Devassa, né? Que teve acusações de racismo. A gente teve o caso da Bombril, que ele lançou ali um limpador de utensílios domésticos chamado Crespinha, né? Que não pegou muito bem, porque remeteu ao cabelo de pessoas negras. Queria que você falasse como, então, evitar fazer uma autoavaliação antes de publicar um produto publicitário para evitar que esse tipo de problema ocorra. Na verdade, essas publicidades errôneas, elas são muito frequentes, assim. E, geralmente, quando eu vejo, meus amigos, a gente fala, nossa, o cliente não aprovou isso, porque às vezes é uma coisa tão absurda que a gente nem acredita que está sendo veiculado. É super comum, até hoje, antigamente muito mais, mas hoje também teve uma época que teve um deslizamento em algum lugar,
acho que foi Brumadinho, e que uma empresa teve a infeliz ideia de fazer uns modelos todos sujos de barro. Então, assim, coisas muito infelizes e inapropriadas, sabe? Trabalhar com a tragédia do outro para você se promover. E de forma grotesca, né? Então, na hora que eu falei que a publicidade tem evoluindo, é que esse ponto positivo, assim, que hoje em dia os critérios de uma aprovação de uma campanha são muito maiores do que eram há 20 anos atrás. Entendi. E como que você faz antes? Porque assim, se esses tipos de campanha passaram, foi porque todos concordaram em determinado momento, né? Exatamente. Como evitar disso acontecer? Como fazer essa autoavaliação para evitar que algo assim seja veiculado? Acho que primeiro você tem que ir por princípios básicos. Se perguntar se a propaganda está sendo machista, racista, xenofóbica, pelo básico. E, assim, nenhum publicitário está livre de cometer uma gafe. Porque, enfim, às vezes realmente a pessoa... Eu vejo, interpreta uma campanha de um jeito diferente que você está vendo. Então, por exemplo, eu tive um PI que o cliente era a Claro. E o meu conceito era alguma coisa relacionada ao mundo. Então, a gente fazia as pessoas dentro de um mundo transparente. E todos os meus professores interpretaram que estava todo mundo dentro de uma bolha. Então, assim, fiz a campanha com uma ideia e as pessoas, meus clientes, interpretaram de outra forma. Então, acaba que ninguém está livre disso. Mas eu acho que se você ir pelos critérios básicos do absurdo, já é um bom caminho, assim. Porque acho que é inadmissível a gente, em 2022, ainda ter coisas tão absurdas sendo veiculadas. Realmente. Bom, e se por um lado a gente tem campanhas que às vezes pegam muito mal, né, junto à sociedade, a gente também às vezes tem campanhas que grudam, como a gente estava falando lá. Por exemplo, teve a campanha do Poço Ipiranga, né, que ficou muito tempo aí sendo veiculado, que virou até meme, né? Como é que faz, como é que é o processo criativo para você chegar até uma campanha publicitária, pelo menos lá nas avaliações, no processo de produção, que possa ter um rendimento parecido com essa, que grude, que o pessoal goste, que até vire meme ou não, mas que tenha uma boa aceitação por parte do público? É o sonho de todo publicitário fazer uma campanha chiclete, assim, que você ouvir as pessoas cantando seu jingle. Eu acho que não tem muito uma receita de bolo para você ir atrás, senão todo mundo seria gênio da publicidade, mas assim, acho que nessa hora de ser uma campanha chiclete, o jingle ajuda muito, porque os seres humanos são muito auditivos, então uma música vai pegar muito mais fácil do que uma frase que você lê. E se você ficar ouvindo aquilo constantemente, é importante. Então, acho que você não... Um conceito genial não é suficiente. Você tem que trabalhar muito bem a veiculação desse conceito. Então, você tem que ir para a rádio, você tem que ir para a TV, você tem que fazer uma enxurrada dessa publicidade para a pessoa, assim... Vai chegar um ponto que ela fala assim, nossa, não aguento mais ver isso, entendeu? E depois ela vai se ver cantando sozinho o jingle no carro. Então, você tem que ir atrás de todas as ferramentas possíveis. O visual, o audiovisual, para mim, é muito importante. E é isso, às vezes a gente faz uma campanha muito legal e dá a sorte do público aceitar muito bem. Mas às vezes também a gente faz uma campanha que a gente julga genial e que não tem a menor diferença, assim, no mercado. Não, realmente. Eu até, por exemplo, tem um jingle lá da Radiotáxi Shalom, se eu não me engano, que é o 328181, que... A gente escutava isso quando a gente era criança, assim. E hoje em dia, não sei nem se existe mais, ninguém usa mais táxi. Mas se precisar ligar para um táxi, você sabe que é 33218181. Então, assim... E ficou, né? E fica. Pois é, isso tudo envolve criatividade, né? Que hábitos as pessoas, esses estudantes, ou não até, que hábito uma pessoa ela pode criar para se tornar mais criativa? Vou falar uma coisa que todo mundo vai querer ser publicitário, mas eu acho que é muito importante você viajar. Viajar abre a sua visão de mundo, de você entender que não é só a sua cultura que existe, que não é só as suas preferências. Então, eu falo que o publicitário ele tem que viajar muito. Então, eu adoro essa parte, assim. E toda vez que eu viajo para algum lugar, eu tento absorver ao máximo, assim, tudo daquele lugar. Assim, e não é uma viagem, para Nova York, é uma viagem... Juro, para Formosa você consegue ter novas percepções. É um público diferente, é uma cultura local diferente, é uma preferência musical diferente. Então, você
você não pode se prender ao que você acha certo. Você tem que entender tudo de uma forma geral. Então, acho que viajar é muito legal e importante. Ler também, continuar em constante aprendizado, evolução. Acho que qualquer profissão hoje em dia, né? Mas a publicidade... E você tem que enxergar a sua criatividade. Tem dias que você não consegue pensar em nada. Então, assim, ler bastante, viajar, ouvir muita música, consumir muito conteúdo das redes sociais. Hoje em dia, a gente tem muito estímulo, né? TikTok, Instagram, WhatsApp, o tempo inteiro. Às vezes até um pouco desagradável, tanto estímulo que a gente recebe o tempo inteiro. Mas é bom você estar ali entendendo o que está acontecendo no mundo. Entender as mídias sociais, entender o que está vendendo. Tanto que hoje em dia, o TikTok está ganhando rios de dinheiro porque ele entendeu que se ele falar para um cantor, por exemplo, lança sua música na minha plataforma, que vai ter um impacto muito maior do que se ele lançasse, por exemplo, no YouTube hoje em dia. E é aquilo sobre gerações. Hoje em dia, a nova geração, o pessoal adolescente já não consome tanto YouTube. Tá mais pra mim, assim, de 20 a 30 anos. Agora todo mundo já tá no TikTok e Reels, assim. Ninguém mais tem paciência de ver um vídeo de 2 minutos. Todo mundo quer ver de 15, 30 segundos. Exatamente. E essa é uma mudança de mercado que o publicitário tem que estar atento, né? Porque ele vai passar a produzir um conteúdo mais voltado para esse público que está mais engajado nessa rede social, seria isso? Exatamente. Então, assim, é isso. Você não pode estagnar no que você aprendeu ao longo da faculdade. Quando você estiver na faculdade, você vai entender o que está em alta naquele momento. Então, quando eu fazia, eu entendia muito sobre a importância de incluir a diversidade, que hoje já é algo assim, você não precisa nem falar. Padrão, né? Padrão, e é o mínimo. Mas quando eu entrei ainda era algo que você precisava incluir mais, e felizmente já é algo que, assim, não precisa nem citar. Claro. Então, consumir mesmo o que está em alta, assim. Manter um diálogo, um filho, primo, com gerações mais novas, para você entender o que eles estão consumindo, o que está chegando no mercado. Eu acho importante, porque você falou dessa questão da diversidade, você fez a faculdade há pouquíssimo tempo. E isso já, antes não era uma coisa básica, padrão, e hoje já é. Então, é tudo muito rápido, muito volátil no campo da publicidade, né? É muito rápido. Eu não tenho nem 2 anos de formada e fico feliz que a publicidade está tendo essa evolução, que hoje em dia é muito difícil você ver uma propaganda com algum teor que te magoe ou ofense. E é bom você ver que, assim, tá todo mundo evoluindo. Não que antes de mim só existiam propagandas horríveis e preconceituosas e machistas, não é isso. Mas que hoje em dia é algo muito mais comum de você ter uma noção de que você não pode fazer certas coisas. Certo. Não, e a gente vê que tem um movimento até que está começando das empresas buscando fazer campanhas mais inclusivas, né? A gente teve o caso do Polo, do carro da Volkswagen, até deu uma certa polêmica, né? As pessoas mais conservadoras não aprovaram muito, mas as empresas estão buscando mais ir por esse caminho, né? Sim, e mesmo quando uma campanha causa polêmica, eu acho que a polêmica é um bom resultado de que você fez um bom trabalho. Porque, de uma forma ou de outra, a pessoa tá falando de você. Tipo, aquele pôneis malditos. Eu nunca vi uma propaganda mais insuportável que aquela. Mas é uma coisa que marcou tanto todo mundo que, sabe, entendeu? Então, assim, é aquilo, fale bem ou fale mal, mas falem de mim. Às vezes tem publicitários que vão por esse caminho, assim, tentam arriscar no escrupuloso pra ter repercussão, sabe? Certo. Só não pode ser também muito negativo, né? Para aquele lado da campanha. Exatamente, que aí depois você tem que fazer um gerenciamento principalmente hoje em dia com a internet, que tudo corre muito rápido e a gente tem essa ideia do cancelamento, assim, então as empresas têm que tomar muito cuidado. Porque às vezes tem alguns casos que são meio irreversíveis, assim. Realmente. Um bom ponto importante, na verdade, então, cuidado com o cancelamento, né? O lixamento virtual hoje ele está muito presente na nossa sociedade, né? E no ramo da publicidade, no ramo de uma profissão também não é diferente, né? Como se ter cuidado, então? Como evitar de, uma vez veiculada uma campanha ou ainda que está para ser veiculada, como evitar que esse cancelamento ele ocorra? Eu acho que o cancelamento, é meio inevitável evitar ele, porque às vezes é um pouco exagerado, as pessoas falam por maldade, então você também não tem que se prender por medo do cancelamento, porque senão você não faz nada. Mas, e assim,
pelo básico e cuidadoso, assim, não fazer nada que as pessoas julguem absurdo, já é um bom caminho. Só que essa questão do cancelamento, ela é muito difícil, assim. Ela é bom, por um lado, porque ela te guia a fazer evoluções maiores. E hoje em dia, por exemplo, uma pessoa famosa pensa 5 vezes antes de postar alguma coisa. Isso é bom, porque as pessoas estão, né, sendo mais criteriosas no que vão fazer, no que vão postar, mas às vezes é meio inevitável. Você não consegue agradar todo mundo. O publicitário tem que se libertar desse paradigma de querer agradar. Você tem que agradar o seu cliente, que é quem está te contratando, e o público na medida do possível. Mas você nunca vai pegar todo mundo e todo mundo vai falar, nossa, que campanha maravilhosa. Certo. E assim, a gente está falando aí de rede social, né, internet. As campanhas publicitárias hoje, elas mudaram ao longo do tempo, né? Antigamente era muito na TV, né? Hoje já está mais na internet. Cada um tem seu público, né? Como adaptar para cada público desse uma campanha publicitária? Ali naquele primeiro momento, é sobre estudar o público-alvo. Hoje em dia, você quase não vê mais... Você vê, mas não tanto quando você via antigamente, mídia impressa, tipo folder, folheto de mercado. Ainda tem, porque a gente também não pode excluir as pessoas que foram acostumadas a vida inteira a consumir um folheto e obrigar que eles consumam pelo Instagram. Você tem que entender com quem você está falando. Tipo, o mercado, ele vai querer trabalhar sem a mídia social. Mas ele não pode deixar as pessoas mais velhas que frequentam o mercado não consumir o que ele está vendendo ali. Então, é isso. Você entender com quem que você está falando. Porque não adianta eu fazer uma super campanha sobre, por exemplo, um seguro geriátrico e me veicular só no Instagram. Meu público não está ali. De fato. Entende? E você acha, então, que daqui a algum tempo, passadas as gerações, a publicidade ela vai estar totalmente digitalizada? Você acha que é um processo, esses folders, esses folhetos que você falou, acabarem, ou você acha que vai ficar lá? Eu acho que, assim, daqui uns 100 anos, por exemplo, não vai mais existir folder. Porque a geração que foi acostumada com folder, infelizmente, já vai ter passado dessa para melhor. E essa nova geração que foi crescendo com o digital vai estar acostumada. Então, acho que em um dado momento, sim, vai acabar. Mas a gente nunca vai deixar de ter diferentes tipos. Porque, às vezes, a interpretação, o alcance de uma publicidade é diferente. Às vezes, você tem uma publicidade, por exemplo, de governo. Você tem que falar com os lugares mais distantes do Brasil. Às vezes, o lugar não tem internet, às vezes, você precisa chegar lá. Então, assim, você tem que encontrar meios de chegar até as pessoas, sabe? Você falou a gente estava falando muito de marketing político, né? Quais são os ramos da publicidade para quem está pensando em entrar? Quais são os ramos que a pessoa pode atuar? Eu vou pelos mais conhecidos, que é dentro da agência de publicidade, que é o atendimento, que é aquela pessoa que vai estar dentro da agência falando com o cliente, entendendo o que ele quer. A direção, e é a única pessoa, geralmente, é a única pessoa que tem o contato direto com o cliente. Então, ele é uma ponte para o restante todo da agência. Então, por isso que, às vezes, o atendimento é super bem remunerado, porque ele tem uma baita responsabilidade. Ele tem que entender o que o cliente está querendo e conseguir transmitir para a equipe toda, que é o atendimento, a direção de arte, que é quem vai executar aquela campanha, a mão na massa mesmo, o audiovisual também, né, só que da parte de vídeo. Tem a parte de mídia, que é muito importante você ter um profissional qualificado de mídia para ele veicular nos lugares certos. Certo. Então, assim, fiz uma super campanha, ótimo, de um mercado na Asa Sul. Só que eu só vou veicular no Parkway, não tem sentido, sabe? Então, você tem que ter uma pessoa de mídia que entenda onde você quer falar. Então, a mídia é uma outra área super legal. Pra mim, não funcionava, porque mexe muito com planilha. Eu não gosto de planilha, não gosto de números. Mas quem gosta, é uma super área. E é muito legal, porque quem é de mídia, geralmente, você indica, né? Eu vou colocar tal cliente pra veicular no Cinemark. Aí, às vezes, o Cinemark, em uma forma de agradecimento, te manda vários ingressos. Então, assim, é uma área bem legal, assim, de se trabalhar. Bacana. Tem também a produção. Eu já fui produtora. É uma parte mais mão na massa, assim. Eu lembro que sabe essas fotos no maço de cigarro? Eu participei da produção porque o estúdio que eu trabalhava que fotografou. E aí, você tem que ir atrás de, por exemplo, tem uma foto que é um vaso sanitário. Você tem que ir atrás do vaso. Você tem que ir atrás do sangue fake. Então, você tem que... A produção é realmente produzir.
é bem puxado, mas quem é produtor é muito realizado, assim, porque você põe a mão na põe a mão massa. na massa e vê aquilo sair do papel. Interessante. Bacana. E como é que foi que o IESB te ajudou a ter aí, a escolher essas áreas que você mais gosta dentro da publicidade? Ao longo do curso, das matérias, eu tive matérias que eu amei, eu tive matérias que eu, assim, não odiei, mas que eu falava, não quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu não vou conseguir te falar exatamente o nome da matéria, porque minha memória é ruim. Mas eu tive uma matéria que ela era bem de cálculo, assim, eu falei, nossa, acho que era mais voltado para a parte de mídia. Era matéria de mídia. Falei, nossa, super legal, mas não é para mim. Não quero trabalhar com número. Tipo, eu entrei, na publicidade meio que querendo fugir dos números. Só que você vai lidar com os números pro resto da vida. Eu sinto informar todo mundo. Mas não quero isso, sabe? Então, fui isso, filtrando o que eu... Você saber o que você não gosta é muito importante para você chegar no que você gosta. E também quebrar essa ideia de que você vai se encontrar 100% com uma coisa. Porque eu acho que isso é uma ideia meio romântica da vida adulta. Você tem que encontrar algo que você goste e tem um propósito naquilo. Mas, assim, a realização pessoal, indo até para um lado mais emotivo, assim, do ser humano, ela é conquistada nas pequenas coisas. Você não vai achar, tipo, algo que fale, meu Deus, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Você vai gostar algo que você veja sentido e fazer aquilo. E executar. Certo. Então, para as pessoas que estão pensando em fazer publicidade e que estão animadas, é importante também ficar atento, preparado para talvez aí ter alguns desânimos no processo. Mais ou menos isso? Eu acho que a vida, de uma forma geral, você tem que estar pronto para frustrações. Os meus PIs me ensinaram muito isso. Porque eu ganhei os 3 primeiros na posição de ouro e depois eu fui descendo para prata, bronze. Eu nunca deixei subir ao pódio, mas assim... Quando você tá no topo e, de repente, você tem uma queda, você fica muito frustrado, você tenta procurar onde você errou. E na vida real, assim, principalmente na área da publicidade, que, por exemplo, tem um cliente muito importante, isso acontece muito com cliente público, de você entrar numa concorrência, que são várias agências disputando por aquele cliente. E muitas vezes você não vai ganhar uma concorrência, e tudo bem, sabe? Então, assim, acho que para qualquer curso que você for fazer, você tem que estar aberto a sofrer, a entender que vão ter dores, sim, mas que é normal e faz parte. E você só cresce com elas. Tanto que, quando eu comecei a não ganhar mais ouro, eu falei, meu Deus, eu preciso repensar minha forma de fazer esses PIs. Eu preciso o quê? Melhorar na parte escrita, trazer mais peças. E você tem que estar pronto vão ter muitas alegrias, vão ter muitas satisfações pessoais quando você vê um cliente amando, elogiando o seu trabalho. É muito bom, faz tudo valer a pena, assim, principalmente hoje em dia que eu trabalho com o palpável, que são produtos. É muito bom quando um cliente me elogia e fala que aquilo funcionou. Então, eu acho que é isso. Eu acho que em qualquer área, não só a publicidade, você tem que estar pronto para às vezes não ser tão feliz, mas faz parte. Bacana. Olha, a gente voltou a falar de PI, né? O IESB, ele também é conhecido por ser a faculdade que une teoria e prática, né? Você que estudou aqui, concorda com isso? Muito. Eu acho que o IESB é 70% prática e 30% teoria. Isso é muito importante, porque a vida real é prática. Você não vai chegar numa reunião com um cliente e ficar conceituando conceitos da publicidade. Ele não quer ver isso, ele quer ver você fazer acontecer. Então, foi muito importante. E eu falo, a minha irmã tá no 2º ano do ensino médio, eu falo, Júlia, se você for pra publicidade, você, assim, não é puxando o saco. Realmente o IESB tem uma baita estrutura pra publicidade. Os computadores aqui nunca vi em nenhum outro lugar. Os professores são o máximo, assim, são todos muito qualificados. E esse estúdio aqui, por exemplo, como eu te falei, já gravei vários jingles aqui. Você não vê lugares que tenha microfone à sua disposição. Lá embaixo tem câmera fotográfica para você pegar e passar o final de semana fotografando. Então, assim, a vida real é prática e eu acho que o IESB te prepara muito bem para isso. Bacana, bacana. Então, deixa uma mensagem aí para essas pessoas que ainda estão pensando em escolher uma faculdade. Por que elas deveriam escolher o IESB? Gente, eu sou muito defensora do IESB e eu acho que vocês têm que seguir o coração de vocês. Mas, assim, para uma pessoa que estudou aqui 4 anos, eu posso dizer que eu fui muito feliz. Porque, além de ter aprendido muito, de ter me preparado muito bem para o mercado de trabalho, o projeto integrador era um
um chamativo muito grande no meu currículo, assim. Me colocou em alguns lugares, ter ganho ele. Eu amo aqui, indico para os meus irmãos mais novos que querem ir para esse lado da comunicação. É super legal o campo, você vai criar amizades para sua vida inteira. Porque na hora de fazer o projeto, você se une de tal forma com a pessoa que, assim, depois que você sai, não tem como deixar para trás. E eu acho muito importante, eu sempre falo isso pra minha equipe, falo, gente, a gente tem que trabalhar a felicidade diariamente, porque se a gente ficar esperando algo grande acontecer pra gente ser feliz, a gente não vai ser feliz nunca. Que eu tenho aprendido isso, que a vida adulta é difícil. E que você tem que ir atrás da felicidade nas pequenas coisas. Então, você tá num ambiente legal, com pessoas legais, com bons professores, é muito importante, assim, pra sua vida mesmo, pra você ser feliz ao longo do curso. E eu posso dizer com propriedade que eu fui muito feliz, sou uma profissional muito realizada, tenho muito orgulho de falar que eu sou publicitária e formada no IESB, porque eu acho sensacional. Bacana, bacana. A gente já está chegando aqui ao nosso fim, Luísa. Eu queria que você falasse só últimas 2 perguntas. Uma delas é, para você que se formou, já está aí há um tempo no mercado de trabalho, qual você acha que é o futuro da publicidade hoje? Eu acho que a publicidade vai mudar muito ao longo dos anos. A publicidade que eu conheci no meu primeiro semestre não vai ser a mesma daqui a 20 anos. Então, em dado momento, eu já não vou mais fazer arte para panfleto, que hoje em dia eu ainda faço, muita mídia impressa. E é importante ter gente nova dentro da publicidade para trazer visões de mundo diferentes e mostrar. E também, para o pessoal novo, é muito importante, mas também não deixar de considerar quem já está no mercado há muito tempo, porque publicitários antigos já viram muitas coisas. Viram campanhas que funcionam, campanhas que não funcionam. Então, eu acho que é uma via de mão dupla. Os jovens se juntarem à velha guarda da publicidade e fazerem acontecer algo que funcione para aquele momento. Porque eu posso fazer uma campanha super legal hoje e daqui a 5 anos ela não tem o menor sentido. Tá certo. Bom, para fechar então, eu sempre gosto de deixar o convidado livre. Queria que você mandasse uma mensagem aí para o publicitário em si. Pode ficar à vontade sobre o tema. Quero que você deixe uma mensagem para o publicitário, para quem vai estudar, para quem está estudando, uma mensagem em geral para os seus colegas aí de profissão. Publicitários e futuros publicitários, se preparem para um curso para uma vida, um dia a dia muito gostoso, assim. Porque você lida com coisas boas. É muito, assim, é claro que às vezes você tem que fazer publicidade por alguns motivos ruins, mas em grande maioria você quer vender um produto, você quer divulgar uma marca, você quer anunciar uma nova empresa, um reposicionamento. Então, você está trabalhando com alegrias da vida do seu cliente. Eu acho isso muito importante. E quando uma pessoa te escolhe como publicitário de algo, é uma responsabilidade e uma honra muito grande. Então, você tem um nível de realização pessoal dentro da publicidade muito grande. E isso, assim, foi muito importante pra mim, porque eu só tenho 24 anos e eu realmente falo, nossa, a publicidade é o meu curso. Como eu te falei, a gente nunca vai encontrar algo que a gente fale, é 100% isso que eu quero pra minha vida, mas eu me encontrei na publicidade e não me vejo em outra área. Perfeito, perfeito, Luísa. Muito obrigado pela participação, viu? Gente, tá chegando aqui ao fim, então, mais um episódio do podcast Praticamente. Deixe seu joinha aí, seu gostei, o like aqui neste vídeo. Lembrando que os outros vídeos das outras entrevistas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Próximas outras entrevistas virão. É isso, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia até agora.